E começamos mais uma live nessa quinta-feira, hoje com um tema super especial e muito importante. Então, não saia, se você viu essa live aqui no gravado, não saia, não role mais para cima esse vídeo, porque hoje nós vamos falar de algo muito importante. A Shirane já entrou, a Thalisa já entrou, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos falar então sobre como as suas relações afetam os seus resultados financeiros. Um olhar sobre os relacionamentos. O Code já está aí. Aproveita esse momento para clicar aqui nesse aviãozinho que está aqui do lado. Eu vou fazer a mesma coisa e convida todo mundo que aparecer aí nessa listinha, pessoas que vão querer saber um pouco mais como as relações delas podem estar impactando nas decisões. Clica, envia para chamar mais gente para participar e ter acesso a esse tipo de conteúdo que pode ajudar você, pode apoiar você a para resolver alguma situação que talvez você não esteja nem percebendo. Hoje eu vou trazer então algo que traz uma sequência de tudo que nós vimos ao longo dessas últimas semanas, falando sobre os 5 pilares da reprogramação financeira integrativa, que é o método que eu criei, mas não apenas isso, os 5 pilares para a sua prosperidade. Hoje aqui a casa tá cheia, Shirane, Code, Eva, família inteira reunida, só falta a Jura aparecer aí também, aí fica a família inteira aqui. E é interessante a gente falar sobre isso, né? É algo até, um exemplo, existe uma frase barra mito, barra crença, barra verdade, pode ter até verdade nessa frase que eu vou dizer, mas acaba sendo mais uma crença, que é a seguinte crença que está, aliás, contextualizando tudo o que eu vou dizer aqui hoje sobre um termo conhecido como dependência emocional. E que frase é essa? É mais fácil um cliente virar amigo do que um amigo virar um cliente. Olha só essa frase. Essa frase é carregada de dependência emocional. Por quê? Quando nós estamos começando algo, quando nós estamos iniciando algo, nós sempre esperamos, colocamos uma expectativa de que os nossos familiares, os nossos amigos vão todos nos apoiar, vão bater palminha e falar assim, parabéns, você está fazendo alguma coisa legal, eu quero comprar isso de você, eu quero ver como é que funciona o seu serviço. O Emerson entrou aí, boa noite, Emerson. E é onde as pessoas acabam se decepcionando. Por quê? Ninguém compra, nem amigo, nem parente, nem aquelas pessoas que te conhecem. E por que que isso acontece? Porque é natural. É natural as pessoas não comprarem nem de você ou nem de outra pessoa. Mas como você tem uma relação com essas pessoas, o peso sobre essa decisão de não fazer parte do seu negócio, não contratar o seu serviço, ele é muito maior. Porque a sua expectativa estava que eles iriam fazer. E olha, eles não são obrigados a fazer nada disso. Eles não são obrigados nem a concordar com você do que você está fazendo, porque é normal. Quem decidiu mudar é você. Mas comigo, né, eu posso dizer com orgulho que isso foi diferente. Eu tenho o maior prazer e felicidade de dizer que eu conheço, que muitos amigos meus, familiares meus, contrataram os meus serviços. Hoje investem, hoje estão organizados financeiramente, podendo viajar, podendo experienciar coisas novas. Então, para mim, essa frase é mais um mito. Mas, para a maioria das pessoas, pode estar sendo um peso muito grande. E esperar os resultados vindo das pessoas que a conhecem e que a conhecem há muito tempo. Olá, o Valdinei, boa noite, Valdinei, o Raro, ó, o Raro aí, ó, mais gente, mais família chegando, a Giovana, já encaminha para a Jura aí essa live para ela também assistir, o Valdinei, o Raro, clica aqui no coraçãozinho para aumentar ainda mais, né, o engajamento. Então, olha o que acontece, né? Você acaba esperando alguma coisa de alguém e esse alguém não faz aquilo que você gostaria. Aí, ó, falando nela, a Jura chegou, agora tá a tua família inteira reunida. Essa é a melhor parte, essa é uma felicidade
sem tamanho, tá? E para provar até que essa frase realmente é um mito, eu tenho o prazer de dizer que muitos clientes meus são familiares e são amigos que hoje estão investindo, hoje estão organizados, e isso faz com que toda a família prospere. Tá? E se isso está acontecendo no seu negócio, de você esperar esse resultado vindo dos seus familiares, só digo uma coisa: não pare, porque eles te conhecem como você era. Eles viram você crescendo e talvez eles tenham a imagem de você de como você era no passado. E não a pessoa que você é agora. E tá tudo bem. Dê tempo para que eles entendam que você mudou. Dê tempo para que eles também entendam que você agora faz alguma coisa que eles podem aproveitar. E a parte mais interessante disso é que o tempo vai passar de qualquer jeito. Agora, se você desistir, você não vai alcançar aquilo que você deseja. Então, com isso, nós já iniciamos, já começamos falando até mais do que eu já havia programado, mas é muito interessante porque muitas pessoas da minha família estão aqui, então não tem como eu não dizer que isso é muito importante para mim e que muitas pessoas param aquilo que está tentando porque esperam familiares e amigos ou aqueles entes mais próximos que batam palminha, que tenham apoio. Mas às vezes isso não acontece. Mas se você não desistir, isso é uma consequência inevitável. Sem mais delongas, então, quem está chegando aqui agora, está vendo aqui no gravado, meu nome é Adriano, eu sou professor, né, e fui professor universitário por 15 anos, hoje eu sou empresário, empreendedor, tenho uma metodologia em educação financeira que eu levo educação financeira para as escolas, sou educador financeiro comportamental, mentor financeiro, mentor de investimentos e criei um processo que eu chamo de reprogramação financeira integrativa, que é um conceito diferente de se olhar para a educação financeira, para se olhar para a organização financeira. Porque eu não falo apenas de números, eu não falo apenas de técnica. Eu trago um conteúdo em que vários conceitos, vários pilares estão conectados. E esses são os 5 pilares, e nós já falamos de 3 deles. Falamos do pilar técnico, que você precisa conhecer as técnicas financeiras para você saber o que fazer do ponto de vista técnico. Tem o pilar emocional, para você aprender a controlar, conhecer as suas emoções, se conhecer e ver como as suas emoções estão impactando as suas decisões financeiras. Tem o pilar comportamental, como o seu comportamento, os seus hábitos, uma repetição de padrão que você pode estar fazendo na sua vida, pode estar alguns comportamentos que você pode estar repetindo na sua vida que nem são seus, você trouxe porque dos seus familiares, de alguém que você conhecia ou do ambiente que você pertence. E hoje, então, nós vamos falar sobre o 4º pilar, que é o pilar relacional, como as nossas relações influenciam nas nossas decisões financeiras. Mas não apenas isso. Eu sempre falo que eu trago todo o conteúdo voltado para as finanças, mas isso vale para todas as áreas da vida. Boa noite, Vinícius. Tudo bem? Então, coloca o dedo aí nesse coraçãozinho, coloca o dedo no aviãozinho, manda para todo mundo, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E por último, na próxima semana eu vou falar do pilar energético, que é o 5º pilar, porque tudo está conectado. Técnica, emoção, comportamento, relação e energia. A energia que você envolve, a energia que você despende, a energia que você atrai em tudo aquilo que você faz. Então tudo está conectado. Você talvez já começou a se organizar, já fez levantamento de gastos, já tem um monte de planilha, mas talvez está travado. Não sabe o que está acontecendo, que você não consegue romper um teto que hoje você está tentando. Talvez você está tentando empreender, talvez você está tentando investir, realizar um sonho. E por mais que você mergulhe nas planilhas, isso pode não estar dando resultado. E é porque você está focando em apenas uma das áreas, que é o ponto de vista técnico desse processo. E aqui eu digo para você, e digo por experiência, porque por mais que fui professor, continuo sendo professor, mas agora não mais de química, mestre, doutor, com um monte de pós-graduação em química, com eventos, com artigos, com um monte de coisa, isso não me ensinou a lidar com o dinheiro. Então também passei por situações. Aliás, eu mais errei do que acertei. Mas a diferença é que eu não desisti. E por não ter desistido e por ter apoio de várias pessoas, eu encontrei uma
metodologia que me ajudou a minha família a entender a nossa relação com o dinheiro, o que nós estávamos fazendo com o nosso dinheiro, e não apenas do ponto de vista técnico. Mas, quando eu comecei, eu apenas olhava para isso. E com o tempo eu percebi que isso não era o suficiente. Eu queria algo mais, eu precisava de algo mais, então eu me especializei. Fiz uma pós-graduação em economia comportamental, fiz várias outras que relacionam pontos de vista que vão além da técnica para hoje criar esse método que já ajudou mais de 60 famílias a se organizarem financeiramente, começar a investir e ter uma vida com mais paz, mais tranquilidade, uma vida com mais experiências. E tem muita gente que está aqui nessa live de hoje que passou por esse processo e hoje tem a possibilidade de colher os frutos de ter mudado o seu comportamento, mudado o seu olhar sobre aquilo que nós chamamos de dinheiro, porque o dinheiro, ele é nosso amigo, ele é a nossa ferramenta, ele é um meio para que nós possamos alcançar tudo aquilo que nós desejamos, para proteger a nossa saúde, para proteger a nossa família e também para transbordar na vida das pessoas. Dito isso, o propósito da live de hoje é falar sobre relações e como elas podem estar interferindo nos seus resultados. Então, vou trazer esse começo de clareza sobre o que você pode estar tentando e o que você está passando e como as pessoas ao seu redor estão agindo com você por conta dessa mudança. Oi, Júnior, boa noite, seja bem-vindo. Então, além de trazer essa clareza, eu também vou trazer algumas ferramentas, algumas dicas, alguns insights que você pode utilizar hoje mesmo para você começar a melhorar o seu ponto de vista sobre as relações que estão ao seu redor. No meu método, eu tenho mais de 20 ferramentas que trabalham sobre tudo isso, tá? Eu já falei do pilar técnico, já falei do pilar emocional, já falei do comportamental. E é esse pilar, o comportamental, que você precisa também lembrar. Olá, Rafael, boa noite também, Rafael tá aí. Na última live, eu terminei a live falando assim, que quando você decide mudar, se colocar em ação, muita coisa vai acontecer. Quando você decidir mudar quem você é, a maneira com que você se comporta, a maneira com que você pensa, a maneira com que você age, você vai começar a perceber que as pessoas ao seu redor vão começar a estranhar esse seu novo comportamento. Então a sua mudança vai provocar uma mudança nas suas relações. Por isso, a importância do pilar relacional, que também impacta nos seus resultados. E acreditem, ele é, se eu não digo o mais importante, mas um dos mais importantes, porque as suas decisões estão baseadas e são impactadas pelas suas relações. Então, as suas decisões estão sendo consequência de como você também se relaciona com as pessoas. Os seus resultados são consequência dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas ações, das suas relações, de tudo aquilo que você atrai. Por isso, esses 5 pilares eles são primordiais dentro de um processo para você alcançar uma vida mais próspera. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui e vai colocando aí para mim se está fazendo sentido, se já no comecinho da live eu já falei bastante coisa assim, né, de relações e vendas e tudo mais, e parece tudo tão distante. Como assim? Que relações? O que é uma pessoa que me pede dinheiro emprestado? É a relação que eu tenho com a minha mãe, com meu pai, com meu avô, com os colegas do meu trabalho? É exatamente com essas pessoas. O pilar relacional, né, dentro do meu método, né, da reprogramação, ele envolve a compreensão de como os nossos relacionamentos estão influenciando as nossas decisões. Sobretudo, decisões financeiras. Eu sempre digo que o foco aqui é finanças, mas você pode ver que as suas relações também interferem nas decisões que você toma relacionadas à sua saúde, relacionado ao seu desenvolvimento social, desenvolvimento pessoal, mas sobretudo aqui sobre as suas decisões financeiras.
impactando diretamente na sua prosperidade, naquilo que você quer construir, naquele negócio que você está tentando abrir ou na sua empresa que já está aberta. Então, ele vai impactar nos seus resultados. E esse pilar ele envolve um certo nível de autoconhecimento. Você precisa conhecer quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, o que você permite, o que você não permite, porque ninguém sabe. Eu vi uma frase esses dias atrás que dizia: ninguém sabe o que calado quer. Se você não fala o que você quer, ninguém tem obrigação de adivinhar aquilo. Só que pode ser que você nem saiba realmente aquilo que você quer. E para quem está perdido, qualquer caminho serve. E se você não sabe nem o que você quer, como que você vai fazer a segunda parte, que é definir limites saudáveis sobre as relações que estão ao seu redor? Então, quando você se conhece, você conhece o seu valor, você se dá o devido valor, você consegue entender o que você tolera e o que você não tolera. E fazendo isso e comunicando de maneira assertiva esses limites, você consegue blindar as suas finanças dessas influências que podem impedir você de alcançar aquilo que você deseja. Então tudo começa com o autoconhecimento e depois continua com o limite que você impõe na influência, na interferência que as pessoas ao seu redor estão causando na sua vida. Eu vou trazer vários exemplos, mas você já pode, talvez até ter começado a pensar a verdade. Eu ia fazer uma coisa, mas fulano falou para mim que não era certo ou que não era legal e eu desisti. Ou eu estava investindo, estava guardando dinheiro e uma pessoa veio e me pediu, meu primo me pediu dinheiro emprestado. Eu fiquei com dó dele, me senti culpado e acabei emprestando esse dinheiro. E ele não me pagou, eu fiquei sem dinheiro e fiquei sem primo. Primo não, que é capaz de até reatar, mas se fosse um amigo, ficava até sem amigo. Então é sobre isso. Essas relações, influenciam os nossos resultados. Tá fazendo sentido até aqui, gente? Sim, não, com certeza. E quais são os impactos que essas relações, que está acontecendo ao nosso redor, quais são os impactos que elas podem gerar e da onde é que elas vêm? Por exemplo, pressões sociais, ou ambientes. Pensa comigo. Quantas pessoas você conhece, ou talvez você mesmo, já se sentiu pressionado ou pressionada a manter um certo padrão de vida ou status só porque um amigo seu tinha algo melhor do que você? E você foi lá, comprou, gastou, mesmo sem poder. Seja para ir numa festa, seja para comprar um carro, uma moto, uma roupa. Influenciado pelos outros, você acabou tomando uma decisão ruim. Ou até mesmo por conta de familiares. Ou nas redes sociais. Ainda mais quando você olha as redes sociais de hoje e só vê a foto. Só vê o clique, mas não vê o corre que teve por trás de tudo aquilo que a pessoa conquistou. Então, quando você percebe a sociedade ao seu redor e tenta ser aquilo que você não é, influenciado pelas outras pessoas, você tem grande chance de gastar mais do que você tem e acabar com uma dívida e acabar sem paz. E ainda nem será reconhecido pelaquela conquista que você teve. Isso é um exemplo de como um relacionamento, as relações ao seu redor pode influenciar em uma decisão tua. Gastar mais só para impressionar os outros. Quantas vezes você comprou alguma coisa ou foi a algum lugar que gastava dinheiro, mesmo sem poder, só para se sentir parte de um grupo? Quantas vezes você fez isso na sua vida? Mas se eu não for, eu vou ficar sozinho. O medo de ficar sozinho fez você tomar uma decisão financeira ruim. Você não poderia ir. Talvez você até começou a fazer o seu planejamento. Foi lá, pegou as planilhas, tudo bonitinho, colocou, opa, vou me organizar financeiramente.
Só que por não saber blindar as suas finanças, entendendo que as relações podem impactar os seus resultados, na primeira oportunidade em que alguém te convida para algum lugar e você estava se organizando e observou e falou assim, caramba, eu não posso ir, mas se eu não for, eles vão me sacar do grupo. Aí você vai e toma essa decisão e acaba gastando aquilo que não tem. Então, tanto a sua família, acredite, mesmo amando você, mesmo pessoas que fariam tudo por você, podem levar você a tomar decisões financeiras ruins. E é essa a maior dificuldade. Entender que às vezes essas coisas acontecem só porque eles nos amam demais. E que eles querem nos proteger demais. E é onde você acaba deixando de crescer, deixando de evoluir, deixando de ter algo muito maior por conta do medo, por exemplo, que nem era seu, mas era deles. E o medo deles fez com que você não tomasse uma decisão, porque senão ia ser muito difícil, porque senão você poderia ter a chance de se frustrar, de não dar certo. Então, como eles não queriam que você sofresse com isso, eles falaram assim, não, não faz isso não, que é muito arriscado, é melhor você não fazer, deixa que eu resolvo isso. Não tem maneira maior de castrar a sua permissão quando você deixa com que outras pessoas tomem a decisão no seu lugar, porque quem não toma a decisão está tomando uma decisão. E é onde as relações acabam te influenciando. E não estou falando de certo ou de errado, estou falando de você fazer algo ou deixar de fazer algo por conta dos outros. No seu ambiente de trabalho ou familiar, quantas pessoas, né, podem influenciar você negativamente, né? Seja do ponto de vista emocional, seja do ponto de vista comportamental, você repetir um padrão de comportamento de alguém que você está próximo, alguém que você se relaciona. No pilar comportamental eu falei um pouco sobre isso, né? A fruta não cai longe do pé. Então significa que eu não posso mudar, que eu vou repetir os padrões de todos os que vieram antes de mim? Não, muito pelo contrário. Você tem a liberdade, ou deveria ter a liberdade, de não repetir esse padrão. Só que às vezes, por conta dessa relação, você acaba repetindo assim, simplesmente para pertencer a esse grupo. Criança faz muito isso. Ah, puxei meu pai, puxei meu avô, puxei fulano, porque é uma necessidade de pertencimento. E aí você acaba tendo problemas financeiros. Outro exemplo, agora que conecta um pouquinho mais, né, até com o pilar comportamental e energético, são pessoas que reclamam demais. Pessoas que justificam demais. Pensa um ambiente que você tá, que pessoas só reclamam. Ah, porque hoje tá calor, porque hoje tá frio, porque tá caro, porque tá difícil. Pessoas que reclamam demais, elas baixam a sua energia. Elas te colocam numa sensação de medo, de raiva. Lembra do pilar emocional? Medo, raiva, as 4 emoções básicas, né? E isso eleva o nível de hormônios. Hormônios como cortisol, adrenalina, que são hormônios do estresse. Então, pessoas que te colocam para baixo, que reclamam demais, elas aumentam a sua adrenalina, o seu cortisol, e o seu corpo sente isso. Nós somos seres biopsicossocial. Todo ser humano é. Eu, você, todo mundo. Por que bio? Porque o nosso corpo, a nossa biologia, a nossa fisiologia responde às nossas emoções, a nossa parte psicológica, que também é influenciado pelo ambiente ao nosso redor, ou seja, o social, por isso biopsicossocial. Nosso corpo funciona com base nessa tríade. E se você não entender isso e não encontrar maneiras de usar isso a seu favor ou se blindar contra as interferências, você tem grande chance de se tornar uma pessoa que vai reclamar o resto da vida, que não vai ter dinheiro, que não vai viajar, que não vai prosperar, e aí vai ficar reclamando e culpando e colocando N culpados da sua mediocridade. Porque é muito mais fácil eleger culpados do que
ter a autorresponsabilidade. E isso começa no ambiente onde você está. Se você está num ambiente de pessoas que reclamam, pessoas que têm objetivos menores do que o seu, tem muito mais chance de você cair em rendimento do que você crescer. Se você está em um ambiente onde pessoas têm objetivos iguais ou melhores que os seus, você tem grande chance de crescer. Mas não ache que isso se resume ao seu entorno físico, o que está aqui ao seu redor, o que você consome na rede social, o que você consome na TV. Tudo isso influencia, tudo isso é relação, gente. E tudo isso provoca alterações emocionais, comportamentais, fisiológicas em você. Começa a assistir jornal, quanto de tragédia que você vai ver. Daqui a pouco você está com síndrome do pânico, você não consegue virar a esquina. Não estou falando que não tem violência. Não estou falando que não tem que tomar cuidado, mas lembra aquele viés comportamental, aquele viés cognitivo que eu falei sobre a representatividade, que é aquilo que está mais fácil do nosso cérebro lembrar, que o nosso cérebro ele usa atalhos mentais para economizar energia. Então ele autocompleta uma informação com um atalho, só que esse atalho não é verdade. Se você fica assistindo um monte de jornal que só tem tragédia, você acha que só existe tragédia no mundo. Não vou sair porque pode acontecer alguma coisa. Então deve existir um limite para isso. Rede social, vendo meme, engraçadinho, vendo sobre questões politiqueiras e não política diferente de politicagem. Então, ficar tretando com isso, ficar lá, cara, o que você ganha com isso? Além de aumentar o seu nível de ansiedade, de raiva, seu nível de cortisol. Então, as nossas relações, elas ultrapassam a tela. Antigamente, você era a média das 5 pessoas que você mais convivia. Hoje não é mais assim. Hoje você é a média de tudo aquilo que você consome, seja ao seu lado, seja nas redes sociais. Então a importância de entender sobre isso, tá? O Valdinei colocou aqui verdade mesmo, o ambiente de trabalho ele modela. Tem gente que está aqui, vocês estão aqui agora vendo um conteúdo que pode falar, pode chegar, você pode ter um insight e falar assim, caraca, verdade. Na minha família, no meio do meu trabalho, tem muita pessoa que reclama. Eu não posso mudar a pessoa, eu posso influenciar essa pessoa. Pô, hoje tá calor demais, né? Você pode falar assim, é verdade, tá calor. Você pode falar assim, para de reclamar, você só reclama. Ou você pode falar assim, verdade, hoje tá bem calor, mas que bom, né? O calor, ele pode ajudar XYZ. Bora agradecer que tá calor. Tá frio? É, tá frio. Você tá vestido, tá agasalhado? Tá quentinho? Tá. Então agradeça por você ter roupa de frio. Então é mudar o ponto de vista sobre determinada coisa. Então você pode influenciar. E quando você falar isso, a pessoa pode falar assim, sai daqui, ó, vá, não sei o que você está falando, não. Beleza. Olha o limite que você dá. Mas às vezes nós temos vergonha, às vezes nos sentimos culpados, ou temos medo de ficar sozinho, e aí acabamos aceitando esse tipo de comportamento. Eu nem fico perto de pessoas assim, eu não fico mais também. Eu já chego e falo assim, ó, e aqui em casa também, pessoas falam, começou a reclamar, não faz sentido. Ou você muda ou mudo eu. E é assim, e é para assim comigo, assim com a minha esposa, com a minha filha. Não tenho por que reclamar. Não digo que nós somos beatos também, tá, gente? Ninguém é santinho. Nós temos a nossa sombra e tá tudo bem ter a sombra. Aliás, a sombra ela nos completa. Nós não somos feitos apenas de luz, porque se há luz, há sombra. O certo é você conciliar as duas coisas e entender que isso faz parte. Então, as pressões sociais e os ambientes, eles modelam as suas decisões, porque dependendo de como você age por conta dessas relações, os seus resultados podem ser impactados positiva ou negativamente. E é claro que eu vou falar apenas de alguns aqui, mas tem centenas de situações, se não milhares de situações. Mas algumas que resumem, né, pressão social, ambiente e o que chama, né, até muitos autores falam sobre isso, sobre dependência emocional.
E dependência emocional não é aquela dependência de, não, a pessoa precisa estar perto de mim. Não, não é apenas isso. É um tipo de dependência também. Mas a dependência emocional, ela se revela quando nós colocamos os outros, pensa só, colocamos os outros em primeiro lugar e somos obrigados a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Ou seja, por conta de alguém, pelo que ele vai pensar, pelo que ele vai falar, pelo que ele vai fazer, você deixa de decidir para fazer algo que você gostaria. Eu queria fazer isso, mas não vou fazer por causa do fulano. Ou eu não quero fazer isso, mas eu só vou fazer por causa de fulano. Você coloca a pessoa em primeiro lugar sobre aquilo que você é, sobre aquilo que você gostaria, sobre aquilo que você realmente que faria sentido para você. E isso não é egoísmo. Você se colocar em primeiro lugar. Egoísmo é quando a outra pessoa ou você mesmo quer que você seja o centro das atenções na vida da outra, ou que a outra pessoa quer ser o centro das atenções na sua vida. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida, mais até do que minha própria filha. Porque se eu não estiver bem, como que eu vou proteger a minha filha? Então eu tenho que estar bem. Então o que eu tenho que fazer tem que ser algo que vai me beneficiar, que vai me deixar bem. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber o meu valor. Preciso aumentar minha permissão, preciso melhorar minha energia. Preciso fazer tudo aquilo que vai fazer bem para mim, porque eu estando bem ao meu redor também vai ficar bem. Isso vale para ela. A pessoa mais importante da vida dela é ela. Claro que ela é criança ainda, ela não tem nem como decidir isso. Só depois de adulto, quando ela tiver condições, ela vai ter que fazer isso. Ela está sendo criada da melhor forma que nós podemos nesse momento, com certeza errando várias vezes, mas para entender que é assim que funciona. E não foi sempre assim. Para mim era mais fácil culpar o outro. Não tá comigo está acontecendo tudo isso de ruim por conta do outro. A partir do momento que eu entendi que eu era o responsável por tudo isso, aí as coisas começaram a fluir. Então a dependência emocional ela se revela quando você não é egoísta. Basicamente isso. Só que o egoísmo bom, porque o ego vem do eu, né? Eu comigo mesmo. Agora, como não tem como ser egoísta pelo outro, não tem como. E só que tem gente que coloca o egoísmo como algo ruim. E não. O ego, o você, é a pessoa mais importante. Você precisa melhorar. E aí, melhorando, você melhora o seu entorno também. Eu já falei isso, é um exemplo excelente. Quando você está lá viajando, primeira coisa, coloca a máscara em você em caso de uma emergência. Coloca a máscara em você, se salva primeiro, depois ajuda o outro, senão os dois perecem. É nisso que se resume. E por isso a necessidade de você se conhecer, descobrir o seu alto valor, descobrir aquilo que você quer, aquilo que você não quer, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, porque sabendo disso você consegue crescer e até consegue falar para a pessoa o que você realmente quer, o que você não quer. Aí você até ajuda a outra pessoa a ser a melhor pessoa para ela e também transbordar na sua vida. É sobre isso, tá? A dependência emocional também, né? Além de ter essa conexão de você colocar outra pessoa no centro da sua vida, é a necessidade, ela também se revela na necessidade de agradar os outros. Quando você quer agradar mais os outros, você não está se colocando em primeiro lugar. Oi, Márcia, boa noite, tudo bem? Quando você tem a necessidade de ser reconhecido, você não está se colocando como a pessoa mais importante da sua vida. Porque você está colocando a opinião do outro como algo mais importante do que aquilo que você realmente precisa fazer. Quando você tem a necessidade do afeto, preciso ser amado. Não, você precisa se tornar uma pessoa amável. Então se ame primeiro. Eu vou encontrar a minha metade da laranja. Você não tem metade nenhuma. Você tem que ser você por inteiro. O outro tem que vir para transbordar na sua vida.
Quem está procurando a sua metade vai ficar na metade o resto da vida. Porque a outra metade é você. E é sobre isso. Entender isso é libertador. Não é se tornar um egoísta que faz tudo passando por cima de todo mundo. Porque quando conecta esse tipo de egoísta, esse padrão controlador narcisista, fazendo tudo que independente, os fins justificam os meios, não é sobre isso. É você se amar primeiro e depois amar o outro. Segundo mandamento, primeiro mandamento da igreja é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Você é parâmetro para amar o outro. Se você não se ama, como você ama o outro? Então, não estou falando de religião, estou falando de ensinamento. Ensinamento. Então, quando você entende que você não precisa ser reconhecido, você se liberta. Quando você entende que você não precisa provar algo para ninguém, exceto para você mesmo, você se liberta. Quando você entende que você não precisa honrar ninguém, além de você mesmo, você se liberta. Mas, Adriano, eu ouvi falar que eu preciso honrar pai e mãe. Sim, honre ele, sendo rico, sendo próspero, experienciando momentos com ele, dando essa liberdade para ele falar assim, nossa, que bom que você cresceu, que bom que você progrediu. Honre dessa maneira. Não, mas ele falou que para honrar eu preciso fazer isso. Não. Você tem que fazer aquilo que é importante para você. E se eu errar? Errou. E se eu acertar? Que bom. Mas você não pode deixar que aquilo que você deseja fazer seja ditado pelas outras pessoas, inclusive seus pais. Não que eles não estão falando porque te amam, porque querem te proteger. E é justamente por isso. Existe um limite para tudo isso. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Excesso de amor também é prejudicial. Excesso de proteção também é prejudicial. Nós precisamos crescer e nós só crescemos com o erro. Quem não está errando não está tentando nada de diferente. Quem não está errando está fazendo a mesma coisa sempre. Se você está errando, parabéns, você está tentando algo diferente. Quando você quer evitar conflitos, também é um certo nível de dependência emocional. Não, eu não vou falar isso para a pessoa porque é uma pessoa muito chata e é melhor eu vir aqui e fazer. Errado. Você está passando por cima daquilo que você acredita para que não haja conflito porque você não quer decepcionar o outro. Que você quer evitar algo, então você faz aquilo que você não quer e depois você vai pensar assim, pô, quem sou eu? O que eu quero? O que eu faço? Você não sabe. Tem clientes que eu atendo que tem seus 30, 40, 45, 50 anos que eu pergunto, o que você gosta, Adriano? Não sei. Quais são as suas habilidades? Não sei. Como não sabe? Porque até hoje eu só fiz o que me mandaram. Isso não é vida. Isso é escravidão. Dependência emocional é escravidão. Aprendemos muito errado ser bonzinho, por isso tudo se cumprido. Aprendemos muito errado ser bonzinho. Sim, a gente aprende errado ser bonzinho é uma coisa, ser justo é outra. Exatamente, ser bonzinho a gente só se complica. É exatamente isso. Não é ser bonzinho. Você tem que ter clareza daquilo que você deseja. Com clareza você comunica o que você quer, aí você não precisa ser bonzinho, a pessoa já sabe. Você só precisa ser aquilo que você decidir ser para a sua vida. Sem olhar para o que o outro está dizendo que você precisa fazer. Não sem ouvi-lo, mas sem seguir cegamente o que ele diz. Só que daí quando alguém fala para você algo, ou pede, ou enfim, e você diz não, você se sente culpado. Eu entendi, Rodney, obrigado. Você se sente culpado em dizer não. Por que que tem culpa em dizer não? Medo da rejeição, medo do julgamento, medo do conflito, medo de não ser o bonzinho,
Não, porque falaram para mim que eu preciso ser bonzinho. Então, se eu disser não, não estou sendo bonzinho. Pô, seja bonzinho com você e seja justo com os outros. Seja justo com você e seja justo com os outros. É sobre isso. Se o que você faz não impacta negativa a vida de ninguém de maneira negativa, tá tudo certo. Agora, se você faz e vai impactar, aí é outra história. Mas quantas decisões nós tomamos com medo de magoar o outro, que se nós não tivéssemos esse medo, nós tomaríamos essa decisão. Quantas vezes você disse sim, quando na verdade queria dizer não, e hoje você colhe os frutos dessa não decisão? É sobre isso. Quem nunca se sentiu culpado em negar um pedido de dinheiro de alguém? Mesmo estando sem dinheiro, a pessoa te pedia dinheiro emprestado, você ficava com dó, ou fala, caramba, fulano, se eu não emprestar, olha o crápula que eu vou estar sendo, porque eu tenho esse dinheiro. Tudo bem, eu ia usar para outra coisa, mas eu espero. Então, o fato de não conseguir dizer não por conta da culpa te coloca numa posição de decidir ferrar com a sua vida financeira. Temos que ser bom primeiro conosco mesmo, depois vem o outro. Faz todo sentido, é exatamente isso. Se você é bom com você mesmo, você pode transbordar na vida do outro. Se você faz a coisa para você, você transborda na vida do outro. Agora, se você só faz pelo outro, você não está fazendo por você. Aí vai chegar um momento que você vai entrar na famosa crise existencial. Quem sou eu? Por que eu vim fazer nesse mundo? Porque a minha vida é só fazer as coisas pelos outros e não ser reconhecida. E carrego peso nas costas, e lembra que o ser humano é biopsicossocial, carrega o peso nas costas e reflete em doença no nosso organismo. Aí não entende por que tem doença que você vai no médico e fala, não sei por que você está sentindo isso. Ingratidão, essa é uma palavra muito interessante. Eu acho que depois eu vou até falar um pouquinho mais dela, mas ingratidão é uma coisa, dívida é outra. Se você tem gratidão por uma pessoa, você agradeceu, está agradecido por algo que ela fez por você. Agradeceu, acabou. Agora, se você precisa ficar agindo de determinada maneira porque ela fez algo para você e você precisa agir assim por gratidão, você na verdade está em dívida com essa pessoa. E essa dívida faz você tomar decisões que você não tomaria se você não tivesse essa dívida. Então não é ingratidão. Ou não é gratidão, é dependência emocional. É não saber impor limites, é não saber realmente o que quer, ou ter um diálogo com essa pessoa para entender, porque se houve uma ajuda, que essa ajuda você use ela da melhor maneira possível. Retribua se possível. Agradeça com certeza. Mas acaba aí a relação. Porque senão você carrega uma dívida para o resto da vida. E esse é o maior problema. A gratidão se transformar em dívida. E é o que muitas pessoas acabam repetindo. Não, porque eu fiz isso. Se eu fizer isso, eu vou ser ingrato. Tá, mas você está ferrando com você mesmo. Está ferrando com as suas finanças. Oi, Pedro, boa noite. Porque você está com uma dívida de gratidão com a pessoa. Então, quem busca... Aliás, não, quem busca não. Quem se sente culpado em dizer algo, ou negar algo, ou fazer algo diferente do que é esperado, com certeza tem alguma dependência emocional por algo que aconteceu no passado. E dizer não é um ato de preservação e respeito com você mesmo. Isso vale para marido, para esposa, para filho, para pai, para irmão, para avós, para amigos, vale para todo mundo. A pessoa ela tem que aprender que ela vai ouvir nãos. Ela tem que conviver com a frustração e entender que ninguém é obrigado a nada. Nem você e nem eu. Se faz é porque quer fazer. E a Shirani colocou, e está aqui exatamente, parecer ingrato, mas cuidado para não transformar a dívida em gratidão. Foi o que eu
até tinha escrito aqui no meu roteiro. Eu sigo um roteiro, tá, gente? Não parece, mas eu sigo. Professor. Então, é sobre isso, tomar esse cuidado. O que você está fazendo hoje que você não faria só para não parecer ser ingrato com alguém? Ou o que você não está fazendo hoje, mas faria, só que não está fazendo para não parecer ingrato com essa outra pessoa? O que você está sendo obrigado a fazer ou obrigado a deixar de fazer para não parecer ingrato? Pensa nisso. E entenda se isso está sendo benéfico para você. Quantas decisões você já pode ter tomado lá atrás por conta disso? Quem busca afeto, quem busca reconhecimento, quem busca aprovação, tudo isso paga um preço muito alto. O preço da liberdade. Porque se você é dependente de alguém, você não consegue ir. O nome já diz, depender. Se é emocional, é algo que talvez não seja nem real. Talvez seja apenas as suas emoções fazendo com que você se sinta assim. Talvez a outra pessoa, ela nem sabe da existência disso. Às vezes não, às vezes ela sabe e usa isso contra você. Mas às vezes pode ser que ela nem saiba e você que age desse jeito. Então, quantas decisões você não tomou por conta disso? Na área financeira e em todas as áreas da sua vida. Quantos projetos você queria iniciar e não iniciou? Quantas vezes você não queria ir e você foi? E com isso você perdeu uma outra oportunidade. Quantas vezes no seu relacionamento você teve um desentendimento só para cumprir a vontade de outra pessoa fora do seu relacionamento? Por isso a importância de estabelecer limites. E é exatamente sobre isso que eu vou dizer agora. Isso trouxe alguns pontos. Fez sentido para vocês, gente? Claro, como eu disse, tem muito mais coisa do que isso. Medo, culpa, necessidade de reconhecimento, de afeto, de aprovação, honrar. Aí tem as crenças que são trazidas lá no pilar emocional, falei bastante sobre isso. Tem os hábitos que repetimos. Tudo isso acaba revelando um determinado nível de dependência emocional. E o que nós podemos fazer para diminuir o impacto com que isso aconteça e as suas relações se tornem relações melhores. Não é para acabar com o relacionamento, não é necessário isso. É melhorar a relação. Tem muita gente que está com um relacionamento ruim, por exemplo, de casal, e acha que acabar com o casamento é a única opção, e não é. Às vezes só está assim porque você não sabe o que quer, ou se você sabe, você nunca manifestou aquilo que você quer, o mesmo vale para o outro. Às vezes estava ruim porque você estava esperando alguma coisa dessa outra pessoa, e ele não sabe disso, então ele não tem nem como fazer. Às vezes a pessoa não está fazendo algo só porque você tem medo de fazer e ela, por entender que você tem medo, ela deixa de fazer e nada anda. E aí vocês não conversam, não alinham objetivos, não colocam limites, aí caminha para o fim do relacionamento. Mas conversar sobre isso já ajudaria bastante. Como que eu posso diminuir o impacto para melhorar essa relação e acabar, né, com a dependência ou diminuir o impacto que ela causa? Primeira coisa, já anota aí, autoconhecimento. Já falei desde o início, primeiro conhece-te a ti mesmo. Não tem como você falar qualquer coisa para o outro se você nem sabe quem é você, nem o que você quer, nem qual sonho você tem, quais são os seus objetivos, o que você quer com essa relação. Então, refletir sobre essas relações e identificar quais influências são positivas e quais influências são negativas para a sua finança. Primeira coisa é você olhar isso, faz um raio-x das relações no seu trabalho, na sua casa, nos ambientes que você vai, na sua rede social. Já faz um limpa de pessoas aí que você segue ou que seguem você e você acaba vendo um monte de post que você nem queria ver e acaba vendo. Tá ali por quê? Faz um limpa na sua vida. Como? Olha essas relações
me influencia positivamente, me influencia negativamente. Se me influencia negativamente, essa pessoa é muito importante, onde ela tá mais afastada de mim, ou uma pessoa muito próxima a mim. Se é uma pessoa afastada, nem tem muito contato, ó, já corta. Uma pessoa mais perto, diálogo. Pessoas que influenciam positivamente, faz mais, pede mais, hashtag manda mais. Fica mais perto dessas pessoas. Olha para as suas relações e vê com quem você está se relacionando e quais decisões você está tomando, e o medo está sendo um decisório nisso, está sendo um fator de decisão. Ah, eu não fiz isso porque fulano disse isso para mim. Peraí, esse medo é dele ou é seu? Olha se alguma decisão não é, na verdade, medo da outra pessoa que você trouxe para você. Ou olha se nas suas relações existe alguma coisa que você está fazendo só porque você está se sentindo culpado. Ah, eu estou fazendo isso porque coitado dele. Com dó, não tem coisa pior do que sentir dó das pessoas. Você tira completamente o poder dela, porque você vai lá e faz, ele não tem chance de crescer. E faz por culpa. E na verdade você faz não porque você quer fazer, você faz porque você tem medo do que o outro vai falar. Na verdade você está querendo bem para você mesmo. Uma pessoa que te pede dinheiro emprestado sempre, por exemplo, você vai lá e empresta o dinheiro. O que acontece? A pessoa está sempre pedindo porque você está sempre dando. Aí você pensa, se eu não der, o que vai falar de mim? Então você não está querendo ajudar a pessoa, você está com medo só da opinião dela, de ser rejeitado. Da próxima vez, vai lá e fala assim, ó, você está me pedindo dinheiro emprestado, né? Então beleza. Eu vou te emprestar só porque você é um incompetente e não tem capacidade de fazer mais dinheiro, e eu vou te dar esse dinheiro por conta disso, tá bom? Vamos ver se essa pessoa vai aceitar o seu dinheiro emprestado ou vai pedir novamente para você. Porque no fundo você sabe que é isso. Você ajuda porque você quer ficar com o ego massageado. E a maioria das pessoas que acabam emprestando dinheiro por conta desse motivo é por culpa e medo da rejeição. Se você está endividado e você é a pessoa que está pedindo esse dinheiro, saiba disso. Você está sendo um fator que está impedindo a prosperidade da outra pessoa, ao mesmo tempo que você não prospera. Toda dívida real esconde uma dívida emocional. Todo excesso revela uma falta. Ou você está repetindo o padrão de alguém, perceba. Nossa, eu estou agindo igualzinho fulano de tal. Quebra esse padrão, age diferente. Falei mais disso no pilar comportamental. E a live, gente, está disponível aqui ainda. Então corre lá, quem não assistiu, vai assistir todas as lives. Tem uma sequência lógica para entender o que eu estou falando. Feito essa análise das pessoas que influenciam negativamente e positivamente, pega aquela que é positiva e modela. Começa a seguir pessoas que são prósperas na internet, por mais que você nem saiba se é verdade, dane-se. Foca naquilo que você quer alcançar. Quer uma casa bonita, num lugar bonito? Começa a seguir páginas de lugares bonitos, de viagens. Quer melhorar, aumentar a sua renda? Começa a seguir programas que falam de empreendedorismo, de gerar mais renda. Quer melhorar o relacionamento? Busca lugares que falam sobre isso. Mas não, prefere ficar vendo meme, dando risada da própria desgraça, prefere ficar buscando culpados na política ou em outro lugar, ou culpa pai, ou culpa mãe, ou culpa o vizinho, ou culpa o sistema. Você é o responsável por tudo que acontece com você. A sua zona de controle é bem pequenininha, mas a mágica acontece aqui, o resto você só influencia. Então você tem que entender quem realmente importa na sua vida. Se você é casado, as pessoas mais importantes são você, sua esposa ou marido e seus filhos. Esse é o núcleo principal da sua vida. O restante é adorno, importantes também, mas as decisões elas estão dentro do seio familiar. Se você não entende isso, você não valoriza sua esposa, você não desafia seu marido, você não protege seus filhos. Não que o ambiente, que a família não seja importante, com certeza é. Mas as pessoas que mais são impactadas pelas suas decisões são aquelas que estão no seu núcleo mais próximo.
Então você, a pessoa mais importante, depois o seu núcleo mais próximo, depois vai se afastando. São nessas pessoas que você precisa olhar, conversar, entender, alinhar o objetivo. Feito isso, entendendo isso, adquirindo clareza sobre isso, aí você começa a poder agir de maneira mais assertiva, estabelecendo limites, que é o próximo passo para diminuir esse impacto na sua vida. Como que eu estabeleço limites? Primeira coisa, entendendo que você tem o direito de estabelecer limites e recusar qualquer coisa que não seja adequada para você. Você tem o direito, é direito seu. Assim como é direito do outro de querer a mesma coisa e você precisar aceitar o limite do outro também. Lembra no início da live que eu falei? Ah, porque eu comecei a aprender e ninguém da minha família me apoiou. É direito deles. Se você estava esperando, isso é um problema exclusivamente seu que esperou. Porque você estava esperando reconhecimento, você não queria a recompensa do seu negócio prosperando. Você queria a palminha. E não teve, ficou brabinho. Então, se livrar dessas amarras torna você uma pessoa mais livre. Não é para se tornar também um doido fazendo, não. É com clareza, com discernimento, com tranquilidade. Então, você tem o direito de não aceitar qualquer coisa que não quer e tem que dar o direito ao outro também. Quando você decide mudar, você tem que aceitar que o outro não goste dessa mudança e está tudo certo. Quem decidiu foi você. E não tem que esperar que o outro também mude. Então você faz aquilo que você decidiu que você quer fazer e segue o baile. Se a outra pessoa for importante para você, como eu disse, do seu núcleo principal, ela vai vir com você porque ela vai ver o resultado. E se ela não vê o resultado e não te apoiar, aí você vai reavaliar se faz sentido continuar nesse formato, que às vezes não faz sentido. Então, depois que você entendeu, refletiu sobre isso, adquiriu um certo nível de autoconhecimento daquilo que você deseja e tudo mais, colocou limite, está tudo certo. E depois disso, entendeu quais são os limites para cada uma dessas pessoas que você elencou aqui na pergunta anterior, quais eram as pessoas, qual limite eu preciso estabelecer para com essas pessoas para que essa interferência diminua. Fulano, negócio seguinte, isso daqui que você faz, olha, não está mais legal. Eu não concordo mais com isso. E isso não está fazendo mais sentido para mim. Vamos mudar a frequência dessa situação aqui? Comunica de maneira assertiva. Ó, lembra aquilo que aconteceu? Então, a partir de hoje, eu não quero mais que isso aconteça. Vamos combinar para que seja dessa maneira? Fala e pronto. Se a pessoa não aceitar, beleza. É ela lá e você aqui. Quem tem mais clareza, quem tem mais consciência, precisa ter mais paciência, porque o outro talvez não tenha. Então você tem que ir cozinhando em banho-maria, mas tem que ter um limite para isso também. Então, estabelecer o limite com essas pessoas, comunica de maneira assertiva, respeitosa, converse sobre isso. Por exemplo, se você está se sentindo culpado por fazer, né, ou deixar de fazer alguma coisa, ou dizer não quando necessário, entenda primeiro se essa culpa é o outro que está impondo sobre você, ele está te culpando, ou é você que está se culpando por isso. Na maioria das vezes é só você que se culpa. Às vezes não, às vezes é o outro que te culpa. Mas se o outro te culpa e você aceita, você é culpado. Agora, tem que ver se essa culpa ela é uma culpa real mesmo, se você fez alguma coisa que precisa, né, se retratar, se redimir, recompensar, reparar de alguma maneira. Se não, se for uma culpa de dizer não por algo que é importante para você, por exemplo, a pessoa pediu dinheiro, eu uso sempre esse exemplo que é o que mais aparece, pediu dinheiro emprestado. Você não vai falar assim, não vou te emprestar porque eu não tenho dinheiro. Porque aí você vai estar abrindo a possibilidade de criar uma realidade para que essa sua frase seja verdadeira. Ficou difícil? Pensa comigo.
Você tem dinheiro, está guardado, está ali. Uma pessoa te pede dinheiro emprestado, você fala, não posso porque eu não tenho dinheiro. Pode ser que você atraia situações e comportamento e age de maneira, né? Tenha comportamentos que fique ou que façam você com que você fique sem dinheiro só para que o que você disse seja verdade. Você fala que não tem dinheiro, mas tem. Então você atrai situações para que você fique sem dinheiro. Por exemplo, o carro bate, a TV quebra, a luz apaga, enfim, acontece N coisas que fazem com que você fique sem dinheiro para aquilo que você disse seja verdade. Sendo que o correto seria, não vou emprestar porque isso não está no meu planejamento. Ponto. E acabou. Ou não vou emprestar, não precisa mais do que isso. Quando você começa a justificar demais e ainda de maneira inventada, você está criando uma realidade que pode se tornar a sua realidade. Não vou emprestar porque eu estou priorizando outra coisa nesse momento que é mais importante para mim. Bom, a pessoa vai ter que conviver com essa sua decisão. Se ela parar de conversar com você por conta disso, ela só conversava com você porque você emprestava dinheiro para ela. E não tem coisa melhor do que uma pessoa ficar com você só porque você é você. Não porque você faz alguma coisa para ela. Ou que você proporciona qualquer coisa para ela. Pensa nisso, se você não está se relacionando com alguém só por algo, que se ela deixasse de fazer, você não se relacionaria mais. É isso aí, Valdinei, muito obrigado. Entende? Quando você coloca essa reflexão sobre todos os seus relacionamentos, você se liberta e você pode correr sem um monte de corda amarrada em você, sem alguém te segurando. O peso da culpa, o peso do medo, o peso da pressão por aquilo que colocaram nas suas costas, ou nem colocaram, mas você foi lá e pegou, porque você é a boa filha, porque você é o bom filho, porque você é o bom marido, porque você é a boa esposa, porque você é o bom neto, porque você é o bom amigo. Você vestiu a camisa do bom e precisa carregar esse peso, sendo que você precisa ser bom com você, com a sua vida e com a família, o seu núcleo mais importante, transbordar na vida de todas as outras pessoas. Então, se vai dizer não, nem justifique. Ou se for justificar, justifique com a verdade. Não vou fazer porque agora para mim não é a prioridade. E outra coisa, saiba fazer escolhas melhores, né? Se alguém vem, vamos fazer tal coisa? Não sei se eu quero fazer isso. Não, mas vai ser legal, mas não sei, eu não estou afim. Você prefere ter dinheiro ou gastar para impressionar os outros? Vamos supor que você, sei lá, você está... vou contar um caso real. A pessoa estava se organizando, uma cliente minha, e ela estava assim, se organizando para pagar as dívidas, estava montando a reserva de segurança, tudo direitinho. Aí foi convidada para ser madrinha de casamento. Aí ela falou assim, Adriano, o que que eu faço? Eu falei assim, aceita ser madrinha. Não, mas quem é madrinha tem que dar um presente bom. Quem disse isso? Ah, não, mas é que todo mundo diz, todo mundo diz, mas você acredita que isso é a verdade absoluta? Ah, mas o que vão falar de mim? O que você prefere? Então você aceita não ser madrinha. Fala assim, muito, me desculpe, mas não vou ser madrinha. Ah, não, mas aí vai ser uma desfeita. Então, que decisão você vai tomar? Perceba que tudo isso, não importa o que eu traga para você de clareza, você está tomando uma decisão emocional com base numa relação e com base no medo. Se você não tem dinheiro, você não compra presente. Se você não tem dinheiro, você não viaja. Se você não tem dinheiro, você não faz N coisas. Se você continuar fazendo isso sem ter dinheiro, você vai continuar não tendo dinheiro. Percebe? Olha, eu fui convidada para ser madrinha. Se sou madrinha, preciso dar presente caro. Mas eu não tenho dinheiro. Olha o dilema. E não poderia ter dilema, gente. Por isso que a economia clássica ela caiu por terra lá em 1970. Para trazer à luz uma teoria que é a economia comportamental, que o ser humano ele não é racional. A Jura já ouviu isso de mim, é? Todos os meus clientes mentorados, eles ouvem isso de mim. Quem não tem dinheiro não dá presente, não viaja, não faz nada disso. Então,
o processo decisório do ser humano, ele não é 100% racional. A nossa racionalidade, ela é limitada. Ela não é ilimitada, ela é limitada. Porque por mais que eu traga N situações racionais sobre um determinado fato, você pode tomar a decisão com base em uma emoção. Nesse caso em específico, a pessoa poderia falar assim: não posso ser madrinha, não serei madrinha porque eu estou me organizando financeiramente e não vou poder fazer isso. Ou eu aceito ser madrinha, mas o meu presente vai ser simbólico porque eu estou me organizando financeiramente. A única opção que ela não poderia ser é: vou ser madrinha, comprarei um presente caro e vou me endividar ainda mais. Essa é a única opção. Mas tinha uma outra opção ainda. O que eu posso fazer para aumentar a minha renda e comprar um presente que seja um presente bom e caiba no meu orçamento? Pronto. Saiu da reclamação, saiu da desculpa e foi para a proposta. Foi procurar um como. Isso é um degrau de avanço. E isso é algo que nós podemos fazer quando nós temos clareza do ambiente ao nosso redor. O que eu posso fazer para resolver? Como eu posso resolver tal situação? Só que quando nós olhamos para a emoção, nós desligamos o nosso cérebro racional. Nós ligamos só o cérebro emocional, que está com medo, que quer ser amado, que quer ser reconhecido. Entende? Então nós precisamos diminuir esse volume da emoção e aumentar o volume da razão. E entender que a nossa decisão é a nossa decisão, o outro pensa o que ele quiser. Como diria uma frase muito bem dita: isso não é problema meu que você vai pensar. Você vai pensar com base nos seus óculos, nos seus vieses cognitivos, na sua percepção, na sua vivência, nas suas experiências. Isso é sobre a maneira com que você interpreta, é sobre você. A maneira com que eu decido é sobre mim. Então, nesse caso específico, a pessoa foi lá e fez isso. Ela economizou em alguns pontos, não só economizou, ela fez mais renda, ela começou a investir, guardou o dinheiro, porque a viagem até o casamento era em outra cidade, ela precisava fazer essa viagem, e ela fez. Tudo bonitinho, foi madrinha, foi pro casamento, deu tudo certo. Mas olha o problema que ela teria se ela não tivesse alguém assessorando ela, acompanhando ela, mentorando ela. A importância de ter um apoio para trazer um ponto cego que você não está enxergando. A Jura está aqui, ela não deixa mentir. Se ela tivesse tomado uma decisão na primeira proposta que fizeram para ela, quando ela foi fazer uma negociação, ela teria feito um negócio muito ruim. Só que por achar que a pessoa era amigo dela, não, é meu amigo, é gerente do banco, conheço ele há tanto tempo, ele está me ajudando. Não, não vai te ajudar, esquece. Ele está preocupado com a meta dele. Aí foi uma, foi duas, foi três, foi 4 propostas, aí virou uma proposta boa. Aí a pergunta: já imaginou se você tivesse fechado nessa primeira proposta? O quanto você teria se prejudicado? Uma decisão emocional teria gerado um problema real, endividamento. Então é sobre isso. Entender que você é o protagonista da sua vida financeira. E você precisa se blindar, primeiro se conhecer e se blindar dessas influências negativas, para que você possa construir um futuro mais próspero e que seja alinhado com os seus valores e alinhado com os valores das pessoas que você escolheu que caminhasse com você. Fazendo isso, as suas relações podem melhorar, mas não é para sair também brigando com todo mundo, não falei nada disso. Antes de fazer isso, me chama que a gente faz uma mentoria, te ajuda até sobre isso. São mais de 20 ferramentas para ajudar você até a aprender a conversar sobre isso com as pessoas. No final ele queria saber quem era meu mentor. Exatamente isso. É exatamente isso. Hoje teve uma pessoa que me mandou mensagem no WhatsApp, que não é nem cliente meu, mas de outro grupo que eu pergunto, que eu faço, né?
Ah, eu não sei o que fazer. Está acontecendo isso, isso, isso. Eu falei, tá. E se fosse isso? E se fosse aquilo? E se fosse aquilo? 3 perguntas que eu respondi para ela. Eu falei assim, nossa, como é bom ter clareza. Às vezes é uma coisinha que você não está vendo. Por isso a importância de ter esse acompanhamento. Ter alguém que vai te ajudar não só a trabalhar a parte técnica, mas também ajudar você a se proteger de você mesmo, às vezes, das suas emoções. Fazer com que você melhore os hábitos. Fazer com que você se comporte melhor, né, melhorando seus hábitos, fazendo com que você tenha relacionamentos melhores, melhore a sua energia, tudo isso para construir o futuro que você deseja, o futuro que você merece. E tudo isso também está relacionado com a energia ao seu redor, com a energia do processo, com a maneira com que você se blinda energeticamente até contra essas situações, porque tudo é energia e nós não apenas nos relacionamos de maneira física, mas também nos relacionamos de maneira energética com tudo e com todos. E não olhar para isso é um erro que pode estar custando aquele sonho que você tanto deseja alcançar. Então, na próxima live, eu vou falar exatamente sobre o pilar energético, né? Mas não trazer apenas conceitos, mas também ferramentas para que você possa ter um combustível a mais, como se fosse um nitro, né, para acelerar o seu progresso. Você que conseguiu ficar até aqui, você que assistiu até o final, não perca essa última live sobre os pilares, né? As outras lives eu vou trazer assuntos específicos, por exemplo, como começar a investir. Mas não como começar a investir, como começar a investir e se proteger de você mesmo quando você estiver investindo. Porque começar a investir é fácil, é só abrir uma conta da corretora, pegar 10 e colocar lá e pronto, já começou a investir, já era. Agora, como manter o hábito de investir? Como se proteger do medo quando você vê seu investimento subindo, descendo? Da ansiedade? Então não é só a técnica. Então eu vou começar a trazer assuntos que trazem, que falam de coisas, de situações reais, né, de processos reais, de ações que você precisa fazer dentro da sua vida financeira, mas também com um olhar com todos esses pilares. E se você quer ter, né, o meu acompanhamento, né, quer participar, as vagas, né, para a minha próxima turma de mentoria em grupo, que é a Reprogramação Financeira Integrativa, está aberta. Me manda uma mensagem, eu explico para você, ou para mim, ou para a equipe, que eu vou falar com você, vou explicar direitinho como funciona, e se fizer sentido, se for o seu momento, né, e você cumprir os requisitos para participar dessa mentoria, você fará parte da minha próxima turma. Então não perca, na próxima live eu vou trazer conceitos sobre a energia, né? Como utilizar, por exemplo, uma planilha financeira como uma ferramenta para atrair prosperidade. Tem gente que olha a planilha e tem nojo da planilha. Eu quero que vocês olhem a planilha como algo que vai atrair mais prosperidade para a sua vida. Como você fazer existe uma ferramenta que se chama SMART, né? Que é metas específica, tal, sistema de metas, né? Um quadro das visualizações funciona igualzinho, mas te aproxima daquilo que você deseja alcançar. Você mentalizar isso, meditar sobre isso. Então, eu vou falar da importância do poder da gratidão, por exemplo, como ela melhora, né, os nossos hormônios, até tem um impacto fisiológico no nosso corpo. Então não percam na próxima, eu ia falar próxima aula, na nossa próxima live, quinta-feira que vem, toda quinta-feira, 19h30, não precisa nem me perguntar se vai ter live. Ah, vai ter live? Vai. 19h30, quinta-feira, toda quinta-feira, live, para trazer algum tema para ajudar você a tomar uma decisão na sua vida e continuar tomando essa decisão todo o tempo, né? E para que você comece e continue construindo o seu futuro mais próspero. Fez sentido, gente? Muito obrigado por vocês terem vindo, ter permanecido. Nossa, um monte de gente apareceu, um monte de gente saiu. O Terlesk estava aqui, ó, o Terlesk, rapaz. A Márcia, o Weber, a Shirane, o Pedro, muita gente aqui. Quem mais? A Eva está caindo, o Code, o Valdinei. Muito obrigado, tá, gente? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por terem participado.
próxima live, então, espero que vocês tenham aprendido muita coisa, que muita coisa possa ser utilizada na vida de vocês, pelo menos se eu plantei uma sementinha para vocês olharem para as relações e ressignificarem elas, para mim, eu já me sinto satisfeito, tá? Porque é sobre isso. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, mais ou menos isso. Quinta-feira aqui de novo, muito bem. Obrigado, Jura. Nível hard, é isso aí, Valdinei. Gente, muito obrigado mais uma vez, espero vocês então na nossa próxima live. Viu aqui, agora já mudou, não tá aquela parede branca, tem uma cortina, não sei, espero que o áudio tenha ficado bom ainda. E espero vocês então na nossa próxima live. Vou colocar a live no YouTube também, quem quiser reassistir acelerado, fica à vontade, eu vou deixar lá no canal. Se inscreva no canal Start Prosperidade, lá no YouTube também, que lá eu também vou começar a trazer conteúdos que vão ser específicos para o YouTube, tá? Vou trazer conteúdos para o Instagram, mas vou trazer conteúdo exclusivos para o YouTube. Então já se inscrevam lá no canal Start Prosperidade. Eu vou estar lá também trazendo muitos insights, muitas ferramentas, muitas dicas para vocês construírem o futuro cada vez mais próspero. Excelente semana, aliás, excelente final de semana e até o próximo. Até mais, tchau, tchau e fui!